Estou aqui para lhe convidar para participar do mini curso que estamos oferecendo, intitulado Cristo e os Concílios, por uma teologia dos primeiros concílios da Igreja. A teologia que emerge dos primeiros concílios é uma teologia da comunhão pessoal com Deus vivo. E foi exatamente essa teologia que os primeiros concílios da Igreja estabeleceram, priorizando o relacionamento do homem com esse Deus pessoal. Naquele contexto, o imperador Constantino precisava da Igreja como uma espécie de cimento imperial, ou seja, um elemento para consolidar o seu império tão fragmentado pelo paganismo em suas filosofias e religiões que dividiam o império naqueles dias. É precisamente por isso que o imperador Constantino convoca o primeiro concílio universal, conhecido como Concílio de Nicéia. Estaremos estudando ao longo desse curso os 7 primeiros concílios, mas apenas tratando do primeiro agora, eu queria lembrar que naquele concílio cerca de 300 bispos se reuniram para discutir uma questão muito séria que estava abalando o cristianismo na época, quando o bispo de Alexandria, chamado Alexandre, o bispo Alexandre de Alexandria, defendia ali naquele concílio a verdadeira fé, que Jesus Cristo é o próprio Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Naquele mesmo concílio, um bispo herético chamado Eusébio de Nicomédia era agenciado por um padre da época chamado Ário, que ensinava que Jesus Cristo era apenas uma criatura. E essa heresia começou a ser ensinada ali no concílio e 2 correntes foram se estabelecendo, enquanto que, na verdade, a corrente herética de Eusébio de Nicomédia logo foi frustrada. Eusébio de Nicomédia acreditava que, através do seu discurso, um discurso lógico, com uma lógica racional, com toda uma argumentação clara, ele iria convencer todos os bispos do concílio, bastando somente que os bispos o ouvissem. E qual não foi a surpresa? Quanto mais aquele bispo herético falava, mais os bispos foram se convencendo de que não poderiam se dividir em 2 partidos. Pelo contrário, a grande maioria dos bispos acreditou que, de fato, o discurso racional de Eusébio de Nicomédia, agenciado pelo padre Ário, era um discurso herético. E começaram a gritar em relação àquele orador, dizendo que ele era um herege, que estava dizendo blasfêmias, e nesse contexto eles começaram a usar as escrituras para mostrar àquele bispo herege que não era possível pensar daquela forma e argumentar daquela forma. E logo eles perceberam que aquele bispo herético e aqueles poucos que ali pensavam como ele tinham uma grande habilidade em lidar com as escrituras. Foi então que a grande maioria dos bispos ali naquele concílio de Nicéia decidiu que deveria formular um credo para que fosse rezado durante as liturgias da igreja. E assim a liturgia, a adoração do povo cristão foi a grande forma através da qual não só os bispos descobriram a verdade a respeito de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus,
mas a liturgia passou a ser utilizada como um grande instrumento para propagar e ensinar essa fé. A grande surpresa é que, à medida que o bispo Eusébio de Nicomédia falava e discursava, a maioria dos bispos, movida pelo Espírito Santo, disse não à lógica, não ao biblicismo daquele herege e estabeleceu o credo como a oração litúrgica que remediaria os problemas que aquela heresia começava a disseminar. Dessa maneira, meus queridos irmãos, os bispos encontraram na forma do batismo, por exemplo, a grande verdade a respeito de Deus, a grande verdade a respeito da natureza divina. A igreja batizava por tríplice imersão, mergulhando 3 vezes o candidato, o batizando na água, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E por isso a liturgia foi a grande forma de confirmar a fé que os apóstolos haviam deixado e a grande forma de ensinar essa fé a partir daquele momento. Alguns dias depois, anos depois, aliás, o bispo Alexandre de Alexandria faleceu, como também o santo imperador Constantino faleceu. E agora aquela fé que havia sido estabelecida no Concílio de Nicéia corria grande risco, porque o filho de Constantino, o imperador Constâncio, que o sucedeu, começou a enamorar-se da heresia do padre Ário e daquele bispo estrategista político chamado Eusébio de Nicomédia, aquele pretenso orador. A grande verdade é que depois da morte de Constantino, o seu filho Constâncio começa a financiar a causa ariana, a heresia ariana, e começa a depor os bispos que defendiam e ensinavam em suas sés a verdade apostólica a respeito de Deus, a Santíssima Trindade. Aquele imperador começou a depor esses bispos e jogá-los no exílio. E então o substituto do bispo Alexandre de Alexandria era um antigo diácono dele, que agora foi elevado a bispo, o bispo Atanásio, Santo Atanásio de Alexandria, que passou a ser conhecido em todo o mundo como o campeão da verdade, o campeão da ortodoxia, o campeão da fé verdadeira, o campeão da fé na Santíssima Trindade. E é nesse contexto que Eusébio de Nicomédia, aquele bispo estrategista, político e pretenso orador, ele atua fazendo com que as pessoas, que os imperadores exilassem Atanásio. E Atanásio é condenado pela estratégia política daquele bispo Eusébio ao seu primeiro exílio. Mais adiante ele se refugia em um mosteiro. Quando ele consegue finalmente retornar à sua sé, um outro imperador que sucedia o imperador Constâncio, chamado Juliano o Apóstata, ele condena novamente Atanásio ao exílio, e ali Atanásio termina se refugiando novamente em alguns mosteiros ali no Egito, e aos pouquinhos ele vai terminando a sua vida. Entre muitos exílios e sofrimentos e incompreensões, o campeão da verdadeira fé morre, mas com ele não morre aquela fé que ainda haveria de prevalecer no meio da igreja. Há um pequeno episódio que conta que o bispo Atanásio, no final do seu segundo exílio, ele, em certa ocasião, estava sendo abordado
pelos soldados do imperador que o procuravam para capturá-lo. E naquela ocasião ele estava em uma embarcação. E os soldados do imperador vieram em uma outra embarcação, bastante veloz, até que atingiram a embarcação onde estava o bispo Atanásio. E naquele momento eles perguntaram de longe, de um barco para o outro: aí com vocês está o bispo Atanásio? E então o próprio bispo Atanásio se levantou e disse: ele está adiante de vocês. Se vocês correrem, vocês o capturarão. E então os soldados, sem reconhecerem que era o próprio bispo Atanásio que lhes falava, apressaram ainda mais a embarcação, passaram na frente da embarcação do bispo e seguiram adiante em sua busca frustrada por capturar o campeão da fé naqueles dias. Essa historieta, esse episódio, é bastante significativo e emblemático, porque ele nos ensina que confessar a verdade parece, muitas vezes, negar a lógica. De fato, o bispo Atanásio estava ali confessando a verdade. A sua embarcação estava diante da embarcação dos soldados. Mas parecia mesmo que ele estava negando a lógica. E os soldados terminaram seguindo a própria lógica deles e assim perderam a oportunidade de capturar o bispo. Aquele episódio também nos ensina que a verdade muitas vezes é exilada. E por ser exilada, por encontrar-se no exílio, em pleno sofrimento, ela nem sempre tem a mesma velocidade das embarcações da heresia. O barco da heresia geralmente corre mais rápido, e o barco da verdade caminha lentamente, porque sempre é condenado ao exílio e ao sofrimento, às adversidades, às tempestades que lhes são contrárias. E ainda aquele episódio nos ensina uma terceira grande lição, a lição do refúgio em mosteiros. A verdade sempre se refugiou em mosteiros, assim como o bispo Atanásio, que estava ali correndo, fugindo naquela embarcação, ele termina se refugiando em mosteiros para que a verdade sobrevivesse. Muitas vezes é preciso esconder-se de tudo e de todos, afastar-se para que a verdade a seu tempo não apenas sobreviva, mas prevaleça. Essas são verdades ou lições extraídas desse pequeno episódio ocorrido na vida de Santo Atanásio, que muito nos ensina e que, sem dúvida alguma, ocupará algum momento o nosso minicurso. Você é nosso convidado e estaremos juntos em breve.